Faz. Faz que eu te mando lá para tua irmã em TAPS. Ô professor, falar em estágio, a Josi já me mandou o questionário aquele respondido hoje. Tá, perfeito. Tu abre ele para me postar? Abro sim. Tá bom, obrigada. Fica tranquilo. Então tá, minha gente, vamos começar, né? Vamos respeitar a galera que já tá por aí. Primeiro eu vou iniciar assim para a gente tentar fazer uma análise assim da conversa com a Ana, né? Vocês viram assim que ela tem uma linguagem bem simples, né? Ela tem doutorado e tudo, e sempre no meio da pesquisa. Só que vocês viram, né? É gente como a gente. Então, qual foi a minha ideia, né? Vocês entenderem que aquilo que vocês decidirem pesquisar e fazer, vocês conseguem. Não é fácil a gente trabalhar com pesquisa no Brasil. Tá? A gente tem vários obstáculos. Tá? Mas também, né, não é muito difícil, né, quando tu foca e coloca na tua cabeça. Uma coisa vocês têm que ter em mente, né? Aquilo que vocês querem seguir como linha de pesquisa, né? Por exemplo, a gente tem duas vertentes, tá? Uma vertente é aquilo que eu escolho cursar para mim, por hobby e tudo mais, sei lá, como plantar suculentas, tá? Isso a gente chama que é formação, né, para nós, é intrínseco, é uma coisa que é nossa, para hobby, para tudo. Uma outra coisa é uma linha profissional que eu vou traçando, né? E eu tenho que cuidar isso quando eu quero trabalhar com pesquisa, né? Por exemplo, a Aline fez pedagogia, aí fez um pós em psicopedagogia, e aí ela vai fazer uma pós-graduação em história afrodescendente. Ela não vai estar numa linha mais. Então, é isso que a gente tem que cuidar. Quando a gente quer traçar a pesquisa, a gente quer seguir para uma linha daqui a pouco para um mestrado, uma outra licenciatura, a gente tem que cuidar para não ir fazendo tudo que é pós que aparece, né? Que a gente chama de aleatório, né? Por quê? Para a linha por exemplo, vou pegar o caso da Lidiane, eu vou seguir na linha da inclusão, né? Então eu vou fazendo cursos, extensões e tudo mais na linha da inclusão. Por quê? Quando forem olhar lá para o meu currículo Lattes, lá, eu vou ver, não, mas olha só, tem uma linha, tem uma continuidade. Muitos profissionais acabam não conseguindo avançar a pesquisa, ou daqui a um pouco não serem contratados por grandes redes de ensino, porque tem essa, né, pipoca muito os seus cursos de formação, né? Então, para te trabalhar com pesquisa, tu tem que seguir aquela linha e realmente ser bom naquilo que tu faz. Bom naquilo que tu faz não é ser, né, o cara, né, meu Deus. Não é. É que tu tem uma continuidade, né, na tua formação, tá? Por exemplo, eu fiz pedagogia, mas eu acho que eu vou trabalhar na linha de gestão escolar. Ok, né? Fiz uma pós-graduação em supervisão escolar, daqui a um pouco eu fiz uma pós-graduação em coordenação, orientação escolar, ok, tá dentro da linha. O que a gente tem que cuidar é para não sair, né? Para não... O que aconteceu, por exemplo, ali com a Ana, né? A Ana fez licenciatura em matemática, fez o mestrado dela em educação matemática, fez o doutorado também em educação matemática. Só que ela trabalhou dentro dessas duas pós-graduações, ela trabalhou com a linha da inclusão, né? Então, a gente, né, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para mim. Eu, na verdade, eu tenho que ter uma continuidade. Eu fiz a minha licenciatura em matemática, fiz um pós em supervisão escolar, porque eu precisava para trabalhar na escola, mas isso eu não anexei no meu Lattes. Não tá lá porque é uma coisa que eu fiz para mim, né? Eu precisava para trabalhar na escola. O meu mestrado eu fiz em educação matemática, para colar com a minha licenciatura. Felipe, mas tu fez pedagogia também. Pedagogia eu fiz porque eu sentia necessidade, né, para trabalhar onde eu quero, né, que é trabalhar hoje com curso de educação. Mas para linha de pesquisa eu não vou usar pedagogia. Tá? Eu estou ancorado lá na minha primeira licenciatura. E a Ana colocou, a Ana hoje também está sem emprego, não é fácil porque a gente, né, acaba... tu vai ficando um pouco mais crítico, assim, quanto mais estuda, mais crítico tu fica, né? E ela tá, e quando a gente faz um mestrado, faz um doutorado, não é garantia de emprego, né? Então, assim,
Mas é bem bacana vocês analisarem que linha vocês vão tomar, tá? Eu quero continuar a pesquisa, eu quero fazer um mestrado mais adiante lá. Não, pô, uma coisa que eu sempre digo, eu nunca achei que eu iria fazer um mestrado. E eu fui fazer o mestrado pela pesquisa, né? Assim como a Ana, ela foi fazer pela pesquisa. O doutorado ela não queria terminar, porque ela viu que... Porque né, tem umas coisas, né? Quando tu escolhe fazer um mestrado e doutorado, adeus vida social. Adeus mesmo. Aquele período eu não sei. Eu achava que não, mas assim, esquece o mundo. Né? Só que não é utopia, tá? A gente tem que tirar da cabeça que não é impossível, tá? A maioria dos mestrados existem bolsas de estudo, tá? E as bolsas são boas, dá para te manter, dá para te sustentar. Tá? Uma bolsa de mestrado hoje da CAPES ali está dando R$3.000 por mês. Tá? Então, tu tem como tu fazer o mestrado e tudo e seguir. Só que vocês, uma coisa que eu sempre digo, cuida da linha que vocês vão tomar. Tá? Depois da graduação, eu estava lendo, da outra disciplina, eu estava lendo mais ou menos assim, e por incrível que pareça, a maioria tem uma linha interessante daquilo que quer fazer, né? Mas eu trouxe a Ana, assim, mais para vocês entenderem, né? Que tem como e devemos, assim como o mestrado, né? O doutorado, depois que tu faz o mestrado, o doutorado ele se aproxima muito, né? Ou daqui um pouco outra licenciatura, né? Que vocês queiram fazer, né? Não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Só aquilo, né? Cuidar bem. O que vocês não podem colocar fora é o tempo de graduação de vocês, tá? Pode ser que daqui a pouco vocês nem usem a pedagogia para trabalhar, tá? Mas né, não perder essa referência, né? Quando for fazer uma pós-graduação, tenta fazer mais ou menos na linha da educação, tá? Que isso vai ajudar bastante vocês, bastante mesmo, tá? Então, eu trouxe ela para vocês terem mais esse parâmetro, assim, tá? E quando vocês né, terminarem depois a graduação aí, diz, Felipe, eu acho que eu vou querer fazer um mestrado aí, me chama, a gente troca uma ideia, porque a gente acaba pesquisando muito os lugares que tem, onde tem bolsa, né? O meu eu fiz na Ubra com bolsa taxa, né? Eu trabalhava para pagar o mestrado. Eu trabalhava 14 horas pela Ubra Canoas para pagar o meu mestrado. Então, eu fui monitor, dei aula em disciplina, né? Fui responsável pelo lei. Então, a gente troca. Daí, eu fiz por bolsa taxa, que as particulares têm essa questão da bolsa taxa, né? E aí, então, a Ubra, ao invés de me pagar, ela pagava a mensalidade do mestrado. Então, tem vários caminhos assim, né? Oi, Aline. Tá sem o microfone, mãe. Tá fechado aí. Tá. Eu abri e fechei de novo. Ô, prof, para pós-graduação, tem a bolsa? Algumas instituições têm, Aline. Algumas instituições têm. Eu tava olhando na Ubra ali, aqui em Guaíba não tem nada na área da educação. Não, é muito fraco. Não tem nada. Não tem Canoas. Não tem nada. E eu tava olhando para alguma coisa. E eu queria ver contigo se tinha alguma coisa assim de bolsa. Tem algumas instituições, Aline, que tem. Eu até esse ano de 2021, né, tá bem trancado, assim, porque como é que funciona a bolsa, né? O governo federal, através do MEC, libera uma quantidade de grana para a instituição e essa é como funciona o ProUni, tá? E essa instituição destina para cursos de pós-graduação essas bolsas. Né? Então, o governo federal paga um pouco e a universidade paga outro, né? Então, tem. Eu posso olhar como é que está o levantamento certinho, ver o que tem, onde é que estão oferecendo, o que tu tem uma ideia do que tu gostaria de cursar? Pois é, eu tava pensando em psicopedagogia, alguma coisa assim, ou neuropsicopedagogia. Tá. Mas aí eu tava olhando, assim, alguns cursos, assim, tá bem... O valor não é pouquinho, não. Não é. Eu queria presencial. Assim, tem vários, assim, tem várias instituições, eu vou dar uma olhada. Recentemente eu pesquisei para a Josi e tudo, né? E para Paola Ozieski, lembra que era do Soma, tudo, ela tá fazendo também. E
Mas eu vejo para ti, pode deixar que eu olho. Tá bom, obrigada. E assim, tá? Eu vou apresentar minha tela aqui. Oi, fala-me. Tá me ouvindo? Agora tô. Também quero saber sobre pedagogia empresarial para conseguir ver. Pedagogia empresarial, mas ô, Michelinha, show de bola. Show. Então, boa noite. Eu acho que a Rê entrou ali. Boa noite, Renatinha. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou falar um pouquinho ali para a gente fechar a questão da avaliação emancipatória, tá? Que eu mexi um pouquinho naquele nosso Jamboard lá. Vocês estão vendo aqui a apresentação, hein? Sim. Tá. Gente, olha só, tá? Eu fui lá para a nós tínhamos uma sala de interação, né? Que eu perguntava o que é avaliação emancipatória. Peguei os conceitos, peguei algumas palavras-chave lá que vocês colocaram, tá? E trouxe para cá para a gente discutir, tá? Lidiane, se tu tem condições, é mais vantajoso fazer direto o mestrado. Se tu tem ideia de esperar um pouquinho e te organizar, é melhor o mestrado. Eu me arrependo de ter feito pós-graduação antes, tá? Então, obrigada, professor. Tá bom, não, capaz. Olha só, tá? Para avaliação emancipatória, eu deixei alguns questionamentos lá na sala de interação, se quiser voltar lá e responder, tá? É só para a gente, né, ir trocando uma ideia. Mas só para a gente entender um pouquinho as vertentes. Isso aqui é um Canva que está lá, que vocês podem mexer a hora que quiser, tá? Ele está aberto. Então, ela tem algumas vertentes, tá? Avaliação democrática, a crítica institucional e criação coletiva, é uma outra vertente que tem, e a pesquisa participante, tá? E aí alguém já fez uma iteraçãozinha ali, botou valores, avaliação significativa, relações sociais e analisar a própria realidade, tá? Eu peguei o primeiro conceito, esse conceito é de um de vocês, que eu peguei lá da sala de interação, tá? E a avaliação emancipatória, alguém colocou lá, que é quando as pessoas envolvidas têm a liberdade de expor e colocar em prática a sua opinião. É algo libertador às pessoas. Eu concordo muito com essa questão, né, de que a avaliação emancipatória, ela é a melhor avaliação que existe. E aí depois tem um questionamento, se não me engano foi o Iago, que o Iago colocou, está em texto, eu abri o texto dele e li, devolvi lá a resposta para ele, que a gente tem que cuidar um pouquinho quando a gente propõe a avaliação emancipatória. Quando a gente trabalha com a avaliação emancipatória, não é uma, né, como eu digo assim, não é aquele terreno sem portão, não é aquela propriedade com as porteiras abertas. A gente tem que cuidar um pouquinho, porque mesmo que eu trabalhe com uma avaliação emancipatória, tá, eu não posso, né... Prof. Oi? Foi eu que levantei a mão. No primeiro momento, não sei se tu vai explicar sobre isso, a avaliação emancipatória sem ler passou na minha cabeça que seria igual uma autoavaliação. Tá. Eu me confundi, assim, quando... Tá. Avaliação emancipatória. Daí eu pensei, deve ser a mesma coisa que uma autoavaliação. Aí foi quando eu fui ler que entendi que não era. Mas a gente pensa, é muito próximo essa questão, né? Porque quando a gente fala em emancipatória, eu vou fazer, eu vou me avaliar e pronto, né? E tu não tá errada, porque isso sim, quando a gente lê, e se a gente lê o aporte teórico de avaliação emancipatória, a gente vai cair muito lá em Freire, tá? Mas não é só Freire que trabalha com a avaliação emancipatória, e até porque, né, veio bem antes dele essa questão. Mas o que acontece? A emancipatória, né, ela dá uma certa liberdade para o aluno criar, só que daí a gente vai ver, né, que não é assim também, a gente não é uma questão, eu vou largar ali, ponto, eles vão se avaliar,
eles vão, né, moldar o caminho e ponto. Não. Aí eu coloquei no cantinho que tem uma chargezinha, né? Aí tá as ideias, até tem ideias com assento ainda, uma charge antiga, né? Que o professor está dizendo, não disse, a escola não é lugar para essas coisas. Ou seja, né, a avaliação emancipatória, ela surge para questionar o modelo de avaliação, tá? E o modelo de avaliação, ele pouco mudou, gente, ele pouco mudou. Só que, frisando, tá? Aí é que eu não sei quem colocou este bonequinho, e eu gostei muito, porque esse bonequinho diz o quê, né? Como aprendeu, o que não aprendeu e por que não aprendeu. Quando eu trabalho com avaliação emancipatória, são 3 questionamentos que eu tenho que fazer. Propus uma atividade que os alunos tenham mais autonomia. Eu tenho que estar monitorando esse processo, porque aqueles conteúdos que não foram aprendidos, eu tenho que trazer ele, né? Eu tenho que entender o porquê que esse aluno não conseguiu, né? Então, isso é a grande sacada da avaliação emancipatória, né? Então, é essa a questão. A avaliação emancipatória tem um dos recursos que a gente pode usar, que é até a questão da aula invertida, né? De eu propor um trabalho, uma atividade, antes de passar o conceito, né? Propor uma atividade. Isso está dentro da avaliação emancipatória. Mas não é algo solto, não é largado, assim. E aí que é o perigo de alguns, né, professores não entenderem essa parte, né? Então, mas tá legal esse conceito aqui. Tá? Esse conceito alguém colocou ali, eu puxei para cá, ele tá interessante para a gente ir avaliando, porque ele fala em liberdade de expor e colocar em prática, né, a sua opinião. Então, é interessante. Ficou interessante aqui. Aí depois alguém colocou mais 2 recortes aqui, tá? Que falam um pouquinho sobre a avaliação, questiona a avaliação, né? E principalmente este aqui, ó, a avaliação escolar hoje só faz sentido, né, se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Exatamente, né? A avaliação ela não avalia o aluno, ela está avaliando o processo, né? Então, o primeiro erro começa por aí, né? O primeiro erro que a gente tem gritante é a gente achar que a avaliação ela serve exclusivamente para avaliar o aluno, e não. Ela está avaliando muito mais o processo, a escola, a metodologia dos professores, né? E aqui também, alguém colocou aqui a liberdade de expressão e alguém colocou a avaliação emancipatória não tem um fim em si mesma, mas em um processo construtivo, que busca uma sociedade melhor através de sujeitos críticos, autossuficientes, participativos e que protagonizem suas histórias pessoais. Então, né, essa é a questão. Tá? A gente traz a avaliação emancipatória para que o aluno possa falar, para que o estudante tenha voz. No modelo de avaliação tradicional, o estudante não tem voz. Não estou dizendo que não tenha que usar a avaliação tradicional, não é isso, mas que a gente tenha que ter outros recursos de avaliação. Então, é muito complexo, né? A gente dizer que a avaliação emancipatória é só brincadeira, o ahahá. Alguém levantou a mão? Fui eu, prof. Eu tô ouvindo mais ou menos, assim, por trabalhando, mas a gente pode, ensino da educação popular, ele se encaixa? Sim, sim, total, porque é uma das vertentes, né? Oi? Certo. Tá falando, Renato? Desculpa. Oi, Mi. Acho que a Rê terminou. Pode falar, Mi. A avaliação dos estágios, que seria relatório, e todo aquele processo seria uma avaliação emancipatória, não seria? Porque Total. não é, ela tá vendo tá avaliando todo o desenvolvimento, todo o processo que tu tá tendo até chegar o relatório final, né? Exatamente, porque se tu não trabalhar com avaliação emancipatória no estágio,
a tua prática não tem importância. Aquilo que tu tentou fazer, o caminho que tu tentou traçar não tem importância. O que vai importar, então, é só o resultado. Tu pode não ter feito prática nenhuma e detonar num relatório, fazer um relatório bem feito, tu aprovou no estágio. Por exemplo, quando se pede as evidências lá, né? Ok, gente, tem alunos e alunos, tem estagiários que vão conseguir fotos fake, vão tentar, mas aquele que realmente está dentro do processo, ele é avaliado corretamente. Por isso que tu pede algumas etapas no estágio, né? Então, é dentro da linha de emancipatória, né? E é novo isso em estágios, tá, gente? Se avaliar, era muito mais tradicional a coisa, tá? Às vezes eu sabia, a gente via alunos que não faziam a prática, ou daqui a pouco pegavam fotos do seu trabalho, já trabalharam em escola e faziam um relatório assim, ó, maravilhoso, né? E então, assim, se tu não avaliar de forma emancipatória o estágio, não é justo, né? Ô, Felipe, mas posso estar errado no meu questionamento, mas não acha que o professor ele tem que ser um profissional completo, que saiba Sim. tanto dar aula como escrever relatório? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Mas tu vê que se tu pegar uma avaliação de estágio, tu tem 3 tipos de avaliação. Tu tem a avaliação formal, que é a escrita do teu projeto, do teu relatório, tá? Tu tem a emancipatória, que é a tua prática, as evidências dessa prática, né? E tu tem a coletiva, porque se a escola, o estagiário e o orientador não se encaixarem e não fizer um bom trabalho, o aluno não termina o estágio, entendeu? Mas por isso que a gente trabalha com esses 3 modelos, né? Que eu tenho que sim saber escrever. Qual é a função do relatório? A função do relatório é essa mesma que tu coloca, Iago. É mostrar realmente porque o professor, minimamente, ele tem que saber se expressar através de um texto, né? Através do relatório. Então, é bem nesse conceito. Por isso que, às vezes, tá? É muito bacana, assim, o que tu trouxe agora. Por isso que, às vezes, o aluno, meu Deus, mas eu fiz uma prática maravilhosa, eu me arrebentei, o que importa é a prática. Ok, também importa a prática. Mas o teu relatório, tu não deu valor, tu realmente jogou as coisas lá, não fez. Então, por isso que tem esse balanceamento. E sim, Iago, esse é o problema. Muitos, né, que trabalham com os estágios, eles não entendem que sim, a parte formal também ela tem que ser avaliada e bem avaliada, né? Assim como tem outros que não entendem que a prática, o caminho, a participação nas orientações, né, tem que ser avaliadas. É muito difícil, Iago. O ideal seria, sim, essa questão de ser completo, né? E o que acontece muito, assim, né, é que vamos olhar para a faculdade num todo, né? Que existem aquelas disciplinas, assim, eu gosto muito mais daquelas disciplinas que ensinam métodos e lá. Mas aí, as disciplinas que são, vamos dizer, universais para nós, produção textual, comunicação e expressão, essas é encheção de linguiça. Entendeu? Mas, na verdade, se a gente for analisar, às vezes a gente precisa muito mais dessas aí durante todo o nosso trabalho. Claro. Porque, né, nós temos que saber escrever. Porque se a gente escreve errado, o aluno escreve errado. Nós temos que saber falar, porque se a gente fala errado, o aluno também vai falar errado. Então, eu sei o método, mas eu não sei escrever. Eu não sei apresentar isso. Ou eu não tenho uma didática, entendeu? Ou tenho didática, mas não sei escrever. Então, eu acho que... até eu acho que a gente teve poucas disciplinas de português mesmo. Exato. Eu acho que o curso de pedagogia devia ter muito mais disciplinas, até de literatura, assim, bem mais engajada, assim, né? A gente tem infanto juvenil, né? Sim. Mas eu acho que é uma leve pincelada para o tamanho da responsabilidade que é um professor dentro da sala de aula com o aprendizado, né? Não, sim. E, Iago, existe uma luta grande porque o MEC, assim como o MEC, ele norteia as questões de educação básica, ele norteia as universidades também. Então, ele dá o que ele faz? Ele dá aquele mínimo que tem que ser atingido e, claro, que as universidades pendem para o mínimo, né? Isso eu acho um baita prejuízo. Porque, por exemplo, tá, outras áreas que eu acho muito deficitárias, tá? História, geografia,
que o professor, o pedagogo, ele trabalha com isso até o 5º ano, e tu pode ver, não tem, né? Então eu acho, as ciências, por exemplo, tem uma, ok, mas olha a complexidade que é tu trabalhar ciências a partir do 3º ano do fundamental, 3º, 4º e 5º ano. Então, acho que... E a gente vê isso até pela duração do curso, né? Que o nosso curso, na verdade, deveria ter a duração do mesmo de uma medicina. Porque a responsabilidade com a vida é a mesma. A diferença é que as pessoas vão cuidar da vida que está doente e nós da vida que está aprendendo, né? Mas é um baita ponto de reflexão, Iago. É um baita ponto e é bem por aí. E a gente não tem essa maturidade, às vezes, quando está cursando, de entender que eu tenho aquele mínimo na grade e todas aquelas que estão ali, né, elas são relevantes, porque cada uma delas exerce um papel, né? Então, mas bem colocado. Por isso que eu tenho, né, ao meu convívio, né, cada vez aumentando mais, pessoas que são professores, né? E amigos já formados, enfim. E aí as pessoas falam que, né, tu se torna professor, mas tu estuda pro resto da vida, né? Mas justamente por isso, né? Porque se a gente... A faculdade nos dá a profissão. Mas a gente tem que estudar muito por fora. Muita coisa a gente tem que estudar por fora. Muita coisa. Tem que ler, tem que ler mais, né? Tem que achar coisas novas. Então é um estudo eterno, assim, né? Não, é uma das únicas profissões que, ao lado, né, do direito, da medicina, ela não para de se atualizar, é em constante atualização, né? Eu sei que hoje muitos vão dizer, mas tu joga no Google, lá tu tem informação, tá? Uma coisa é informação, outra é o que fazer com essa informação, né? Esse é o problema. Mas não dá pra te chegar na aula e pesquisar no Google, né? Tem que estar aqui na cachola, né? Perfeito, né? Tem que ter domínio do que tu tá fazendo, né? Então, é uma das deficiências que a gente sabe que existem, né? Então, mas é bom a gente entender que a avaliação emancipatória, ela é um baita recurso, ela é muito boa, e aí eu coloquei, eu acho, não me lembro se foi aqui, neste aqui, deixa eu ver, esse aqui tá limpo ainda. Tá? Eu vou trabalhar esses conceitos aqui, depois já me vem a cabeça, tá? Aqui em vermelho eu destaquei, eu gostei deste conceito, eu acho que foi da Dani, se não me engano. A avaliação emancipatória é uma avaliação onde o professor ou avaliador observa o aluno em todos os aspectos de sua aprendizagem, deixando ele livre para fazer a atividade como ele consegue, sem um julgamento obrigatório de como tem que ser, e sim de como ele é capaz de realizar. Entretanto, o aluno tem livre e espontânea escolha de fazer a atividade de acordo com suas capacidades e habilidades. E o professor avalia o desenvolvimento e todo o contexto ou processo da realização da tarefa. Porque o professor não pode simplesmente trabalhar com a avaliação emancipatória e deixar lacunas do conhecimento deste aluno, né? Então, ela é interessante porque ela funciona quase como um diagnóstico, tá? No momento que tu propõe uma avaliação dessa, tu vai ver o que sai do aluno por si só, de criatividade, de conhecimento e tudo, tu gera um diagnóstico para te trabalhar outros instrumentos, tá? Então eu gostei, acho que foi essa que foi da Dani, se não me engano. Depois a Cristiana colocou aqui o Saúl 2011, até eu vou olhar depois esse teórico, porque eu gostei. A avaliação emancipatória está situada em uma vertente político-pedagógica, cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica de modo a libertar o sujeito de condicionamentos. Tá? Isso é bacana de trabalhar para te ver o que sai daquele sujeito. Esse sujeito, ele não se teletransporta para dentro de uma sala de aula. Ele tem vida, ele tem experiências. Então, a avaliação emancipatória proporciona essa liberdade. Tá? Visa promover os sujeitos, a libertação dos modelos classificatórios e de estagnação social. E eu acho que eu coloquei, por Iago até foi o questionamento, mas como trabalhar uma avaliação emancipatória em um sistema classificatório? Esse é o meu ponto, era onde eu queria chegar com vocês. O nosso sistema é classificatório. Se vocês não atingirem 7 nessa disciplina, o que acontece com vocês? Vocês reprovam. Ele é classificatório. Tá?
O que a avaliação emancipatória me permite eu fazer, tá? Se eu realmente trabalhei com avaliação emancipatória e tive instrumentos, eu consigo, né, fazer com que este meu aluno aprove na disciplina, porque eu tenho, né, pré-requisitos que me fazem, olha, não, sim, ele tem, não atingiu o quantitativo numérico, mas ele reúne condições de aprovar e de buscar conhecimentos. Eu enxergo a avaliação emancipatória assim. Não posso dizer, por exemplo, para o Iago, no começo da minha disciplina, Iago, não, se tu não atingir o teu 7, tu não vai aprovar, né? Tu vai, na verdade, assim, ó, vou dizer para ele assim, não, fica tranquilo, Iago. Então, né, tu vai aprovar na disciplina, eu trabalho de uma forma emancipatória, o que vai acontecer com o Iago? Como se fosse um despreparo para o vestibular, porque para poder entrar numa universidade, tu precisa, até mesmo particular, tu precisa atingir uma nota. Né? Então... É isso, né? É isso né? aí, né? É isso que a gente tem que entender. A gente trabalha, acho que alguém levantou a mão ali. Eu levantei. Oi, Marquinhos, tudo bom? Não, dizendo assim, ó, a avaliação emancipatória, ela não é um método avaliativo, mas é um conceito de avaliação que pode acompanhar outros métodos. Perfeitamente. É isso que tem que ficar. Né? É isso que tem que... agora eu vou fazer um trabalho e aqui vai ser a minha avaliação emancipatória. Não, não. Ela pode estar, ela deve estar arraigada em todos os outros instrumentos que tu faça, sabe? Então, isso, se vocês, assim, colocarem isso na cabeça, tá? Vocês vão trabalhar, mesmo em um sistema classificatório, vocês vão estar avaliando, né? Fazendo com que o aluno, né, se emancipe, né? O que é se emancipar, né? É quando eu consigo ficar independente para expressar, né? Quando o município se emancipa, o que acontece? Ele para de depender exclusivamente de outro, né, de outra parte ali do Estado, e ele começa a se autodenominar, se montar suas leis, montar suas condições, né? Então, é isso que eu tenho que ter, essa visão mesmo de que o aluno consiga ter uma certa liberdade para ele criar, ou daqui um pouco até para ele dizer assim, olha, professor Marco, eu não estou aprendendo desse jeito. Eu não consigo aprender assim, né? Então, isso é um conceito que a gente tem que levar, né, da questão emancipatória, né? E aqui também é lá da sala de interação, é a produção de vocês aqui também, ó. E tá bem dentro, eu acho que aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está dentro da linha que o Marco colocou, eu acho que aqui é da Marília, se não me engano. Avaliar não é aplicação de provas e de instrumentos avaliativos, isso é testagem. Quem quer falar aí? Ô, Felipe. Oi. Não, tava, né, porque nesse contexto, assim, na realidade, que a gente falou da questão do sistema ser classificatório, e hoje a realidade de todas as instituições de ensino são notas, até mesmo nós, né? E aí, nessa questão da avaliação emancipatória, de dar ao aluno esse aporte para que ele se desenvolva, né? Eu acho que é muito inteligente, seria, né, se todos, né, da parte do professor, né, para que ele, com esse conhecimento que ele tem, ajudar o aluno a atingir essas metas. Porque, querendo ou não, embora em alguma dessas questões classificatórias seja ruim para o aprendizado, o aluno precisa tirar a média lá. Ele precisa tirar a nota, que nem nós, a gente precisa chegar à nota 7. Então, é muito mais inteligente da parte do professor ajudar o aluno com isso a atingir essa meta, e também para que ele consiga atingir isso sozinho, né, sem ficar dependendo, para que ele ache um meio de realizar, né, os objetivos, do que só simplesmente deixá-lo fazer sozinho, né? Porque exatamente. Porque tem alguns professores, né, e olhando também para a minha educação lá na escola, né, que esse método da mão deles não serviria para nada. Não. Entendeu?
Porque é a mesma coisa que não fazer. Eu vou deixar o aluno fazer. Achar um jeito certo de fazer. É tipo assim, vou te dar um trabalho de pesquisa na internet. Não, não é assim, né? Mas é do professor também ser inteligente, de ele conseguir cercar o aluno, né? Com tudo que ele tá, com todo o conteúdo que ele dá, com tudo ali, e fazer o aluno ali, nesse circo, né? Atingir as suas metas, que é tirar a sua nota 100, tirar a sua nota 10, que ele precisa tirar. E tirar notas altas, também isso traz realização. Né? Coisa boa quando a gente faz um trabalho, a gente tira nota alta, né? É sinal de que o nosso trabalho foi, embora a gente não possa classificar dessa maneira todos, né? Mas a gente fica satisfeito, né? Principalmente quando a gente entrega um trabalho nota 10, né? Então, a satisfação também faz parte do aprendizado. Só que o professor tem que ser inteligente o suficiente de fazer o aluno conseguir chegar a esse objetivo sozinho, né? Bem colocado, né? E a pessoa, por exemplo, que escreveu essa parte aqui em verde, aqui, tá? Eu não coloquei os nomes até para não usar a questão de rótulo, né? Mas avaliar não é aplicação de provas, de instrumentos avaliativos, isso é testar tudo. A gente tem que entender isso, tá? Que a aplicação de provas, ela está dentro de um processo maior, né? Ela está ali dentro, ela é um recurso. O que a gente sempre bate na tecla é que não é o único recurso, entendeu? Ela não é o único, né? E isso, para alguns professores, não é claro, pelo contrário. O aluno pode ter feito um semestre, um trimestre maravilhoso. Ele não aprovou na avaliação, né? Uma coisa que a gente tem bem grande é, vocês sabem, né? O quanto injusto eu acho o sistema, por exemplo, às vezes de avaliação de disciplinas EAD. Eu acho injusto. Porque tem gente que não participa o semestre inteiro, vai ali, chuta ou faz tudo, sei lá, colando com alguém e aprovou, entendeu? Só que daí a gente tem que colocar para o aluno que, ok, tá? Não é justo para o sistema como um todo, mas aquele que de repente no semestre aproveitou, ele realmente está sendo sincero com ele mesmo na aprendizagem. O outro não, entendeu? Então, a gente trabalha com a questão da meia-culpa, né? Então, é isso que eu prefiro acreditar. Mas aí, tu vê, né? Tem uns que se esforçam e às vezes tem uns que fazem aquela nas coxas, né? Que a gente sabe que todo tem gente que faz nas coxas. Claro. Aí tira claro. a mesma nota, né? Mas aí o reflexo é lá na frente. Exato. Né? Mas isso. Mas que nem assim, ó. Eu, né? Falando de uma maneira muito particular, né? Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou na faculdade porque eu decidi fazer faculdade. Exato. E eu estou fazendo isso para mim. Exato. Só que, né? Não é status fazer faculdade. Né? Porque senão a gente só tirava né? Só pegava o canudo e tava certo. Mas tem gente que não é dessa maneira, né? Tem. Aí por isso que tem uns professores aí sensacional. É isso aí. É. Dani? Que nem o senhor tem aquela questão também do aluno quando é o dia da prova, né? Tipo, por exemplo, eu, assim, ficar ansiosa e nervosa, sabe? E aí, às vezes, tu sabe todo o conteúdo e chega na hora, o nervosismo te atrapalha tudo, né? E tu lê, relê e não entende nunca aquilo. Mas é que a tua própria ansiedade te deixa, né? Sem visão daquilo. Exatamente, sabe? Então... Mas eu ainda acredito, né? Que, como o Iago falou, vai ter o resultado lá adiante. Não adianta, sabe? Tu tem, sabe? Então, e eu gostei do que saiu lá naquela sala de interação, sabe? Eu gostei porque realmente eu coloquei lá para ver o que vinha de vocês sobre a avaliação emancipatória, né? É bonito, eu vou usar, né? Então, a gente tem que entender que isso tem que estar dentro de todo o contexto, né, de ensino e aprendizagem, né? Fazer com que o aluno se emancipe, né? Que o aluno não fique preso somente a ter que buscar em algo concreto, que ele consiga dizer o que ele acha que é aquilo, né? Então, esse aqui ó, ficou legal, não é quando você segue um pensamento, ideologia de alguém sobre alguma coisa, mas sim quando tu cria tua própria percepção sobre isso. Eu acho que aqui foi a Renata,
né? Então, assim, e não é fácil a gente largar a nossa percepção para um público ou para alguém, né? Porque no momento que tu larga aquilo que tu acha que é, né? Tu pode estar, né, recebendo críticas ali, mas tu tem que saber, a questão emancipatória, ela vai fazer até isso, vai fazer com que o aluno crie casca, que o aluno consiga conversar sobre, né? Então, fica a dica para a gente tentar trabalhar com essa questão emancipatória, né, nas nossas questões, né. Aqui também colocaram, vamos dizer que seja menos conhecimento e mais como usamos esse conhecimento, fortalecendo os diálogos na sociedade, né. Às vezes eu trabalhar menos conteúdos, mas trabalhar de uma forma realmente significativa que ele consiga usar esses conhecimentos lá fora. Então, eu achei muito bacana o que saiu lá, tanto é que eu criei a aula de hoje com o que vocês colocaram lá, tá? Então, eu sou suspeito em falar de vocês aqui, porque eu acho que vocês nessa disciplina criaram bastante, tá? Então... Todos muito polêmicos. E que bom, Iago, porque se tu pega uma disciplina dessa sem polêmica, não rende. Tu não produz numa disciplina dessa aqui. E eu acho interessante que cada um aqui tem uma opinião, entendeu? Porque cada um vai ser o seu profissional, né? Então, isso é muito importante também. Porque, assim, às vezes, né, a gente tem uma confusão. Eu vou abrir para explicar para vocês a avaliação, tá? Às vezes a gente faz uma confusão muito grande, né? De que depende, claro, depende do professor e tudo mais, né? O que é ser um aluno polêmico? Ser um aluno polêmico é aquele que participa, então tá, então eu prefiro um aluno polêmico, né? Porque eu acho, e participar das mais variadas formas, é lá numa sala de interação que escreve, é aqui no chat, é falando, mas é fazendo um movimento, sabe? É isso que eu digo, né? Então, realmente, né? Fazer isso. A gente vai conversar um pouquinho mais, só vou explicar a avaliação para vocês, tá? O que eu aprontei, tá? E eu já mudei a tua dupla também, tá? Eu botei a Mendonça, eu acho, contigo. Marília faz tu pegar no tranco, cara. Acho que eu botei a Marília contigo. Olha só. Nós, né, a Renata e a Thaís deram uma formatada naquele nosso projeto e tudo mais, né? E é uma disciplina que a gente tem que acabar as nossas coisas, tá? Nessa vez, ninguém vai formatar o trabalho final, eu que vou formatar e vou terminar ele porque as gurias deixaram organizadinho. Qual é a função de vocês agora? Vocês vão voltar naquele arquivo. Primeiro eu vou ler os grupos, tá? Introdução é com a Andréia e com o Marco. Objetivos, Marielle e Michele. Gostei, porque tem carinha de dupla sertaneja aqui. Metodologia, Ângela, Lidiane e Daniela. Resultados, Luana, Iago e Marília. Referencial teórico, Cristiana, Renata, Roberta e Thaís Souza. Considerações finais, Fabiane, Taline, Cristiane e Amanda Peglo. Tá? Todas as alterações novas que vocês realizar, e tem que realizar alterações, tá? Porque ele tem que ser alimentado e finalizado, deixar em vermelho. Por exemplo, a Andréia vai mexer lá com o Marco na introdução, deixa em vermelho aquilo que vocês acrescentarem. Encerrar no máximo até 12/7, tá? A avaliação. Lembrando que se fosse uma avaliação final comum, a gente teria somente 2 horas para fazer, mas a gente está trabalhando com outro processo de avaliação aqui. O acadêmico que não se comunicar com seu par ou pares, ele está em recuperação de estudos. Ponto. Tá? Então, é aquilo que eu digo, é a questão da meia-culpa aqui. Tá? Aqui está o linkzinho, isso aqui já está na aula para vocês, vai clicar, vai cair lá naquele documento, no nosso documento lá que a gente já estava trabalhando. Tá? Ai, Felipe, quanto é que eu tenho que escrever a mais? Não sei, eu posso ler o texto lá e daqui a um pouco acrescentar 2, 3, 4 palavras, não sei. Né? Mas ele vai ser finalizado agora. Somente nessas partes aqui. As duplas, né? Os trios e os quartetos vão ir, tá? E aí vocês vão lá.
Marielle e Michelle, vou pegar um exemplo. A Michelle tá fazendo, não, vou pegar a Marielle para não ficar, senão fica bullying com a coitadinha da Marielle. A Marielle tá fazendo, a Michelle não responde, beleza, não frita, não estressa. Eu só vou perguntar ali, se comunicou, conseguiu falar, alguém do grupo não se comunicou, não fez, não se falaram, beleza, comigo, é recuperação de estudos. A gente tem que ter essa, né? Agora a gente chega numa ponta que a disciplina está terminando e vai terminar, tá? Então, essa é a S de vocês. Ah, Felipe, quando é que inicia? Inicia hoje e finaliza terça-feira à meia-noite, tá? E aí a gente tem aquela questão, né? Da questão da meia-culpa e a gente finalizar o nosso projeto para a gente terminar a disciplina com esse projeto finalizadinho, arrumado. Quarta-feira eu vou formatar ele, a gente vai fazer a nossa aula de feedback e se tudo der certo, na quarta que vem vocês já estão de férias dessa disciplina. Então está nas mãos de vocês. A correção e a nota eu me garanto fazer na quarta. Então, oi Aline, pode falar, Lorinha. Ô, professor, não tem meu nome e o da Amanda ali? Ai, peraí, onde é que eu botei vocês? Será que eu já aprovei vocês? Tá ótimo. Que guria medonha, gente. Ô, prof, eu tenho que sair, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. Então, a gente só altera o que tá ali marcado, correto? Correto. E o que a gente achar necessário alterar. Exatamente. Tá. Exatamente. Minha dupla, meu trio é o Iago e a Luana. Exato. Vou chamar vocês depois já, Iago. Não quero saber de nada. Tchau. Ô, professor, Oi, amor. coisinha. Assim, ó, e se eu ler o que os colegas colocaram e achar que não preciso, assim, alterar o que eles colocaram, mas só incluir? Pode ser, não preciso. Claro. Só complementar o que eles colocaram. Complementar. Aline, olha só, eu não atualizei a planilha, tá? Tu está na introdução com a Andréia e com o Marco. Tá bom. Mas eu vou atualizar, vou botar atualizadinho para vocês ali, tá? E a Amanda está nos resultados com o Iago, com a Marília e com a Luana. Professor, Oi. eu entrei atrasada, para variar, hoje me atrasei. Eu estava na escola. Me diz uma coisa, vai continuar tudo o assunto, a mesma coisa do jeito que está ali o trabalho, a gente só vai agora reler tudo de novo, e aí a gente vai mexer na introdução, no caso, que é eu, a Aline e o Marco, se for necessário. E o que tem a parte das letras vermelhas que eu não entendi? A parte da letra vermelha. Aquilo que tu acrescentar, colocar mais lá, vocês vão colocar em vermelho. Tá? O que foi modificado para destacar para o pessoal, no caso, se eu tirar algo ou não é para tirar? Não, se tem alguma coisa? pode tirar sim, claro que pode. Tá. Aí, no caso, então, o que for mexido, eu, a Aline e o Marco mexi ali, a gente vai deixar em vermelho. Ele tá todo em azul, ele não tá em vermelho. Ele tá todo em preto. Em preto, tá. E aí, o que a gente mexer, a gente vai botar em vermelho para destacar para o pessoal ver, então. Perfeito. Mas aí, no caso, a gente vai ter que esperar para ver se o pessoal do assunto, das outras coisas, não vão mexer também, né? Não, agora tem uma linha. Não precisam... O que a gente tiver que ocultar do que está escrito, a gente pode deixar em parênteses. Pode ser. Para parecer que a pessoa escreveu e que a gente oculta aquilo ali. Pode ser. A gente acrescentar. Boa, Marco, que eu fiquei pensando isso. Como é que vão saber o que foi tirado? Porque é para lembrar tudo também, né? Deixa em parênteses Mas o prof vai ter uma salva, provavelmente, né? Já tem. E depois ele vai comparar com a nova. Eu já tenho, mas assim, ó, se quer deixar para os colegas também visualizar, porque aqueles colegas que fizeram a outra parte, é legal, gostei. O prof, também dá para fazer aquele risco que tu faz nas... Quando eu corrijo os relatórios, né? Sim, pode. Cria uma estratégia ali, não tem problema nenhum, tá? Marco, Aline, faz um grupo de nós três aí, por favor. Faz um grupo já para nós três ali, por favor. E eu vou atualizar só para Amanda depois aqui, mas a Aline já sabe que ela tá tem o trio Parada Dura ali. Pobre do Marco. O Marco vai tá com as duas, Marco. Tu que lute. Tá vendo, Aline? Olha ali, olha isso. Olha ele. Tô vendo isso. Prof. Oi. Eu tô com quem? A Renatinha?
É. Ou o que sobrou dela. É o que sobrou dela. Renata, tu tá com a Cristiana, com a Roberta e com a Thaís. Tá. E é referencial teórico. Isto. Tá, só. Qual é o assunto do trabalho que eu tô perdida? Qual é o assunto, gente? Eu tô trabalhando, gente, eu tô atendendo, respeito a história. Não, calma, tem. Nem eles sabem, ó. Não, olha só. Calma, respira. Metodologias ativas no ensino remoto. Exato. Obrigado, Tá? beleza. Olha só, uma coisa, como a Renata falou, lá quando foi editado o último arquivo, tá? Não se colocou no nome do projeto, tá? Então coloca esse assunto aqui para cima, porque assim, ó, quando se lê o trabalho, se sabe do que se trata, tá? Porque ele ficou, né, com o título Aprendizagem Significativa no Ensino Remoto. Então Isso. traz para cá, ó. Tá? Vou deixar para alguém fazer isso. Tá? Então, assim, o texto tá bem bom, tá? Eu não vou malhar o texto tá legal, tá? Do jeito que ele foi criado né, usando o coxo de retalhos, ele tá legal, tá? Ele não... Até estava ontem lendo com a Zimmer o texto aqui, que ela fez a mesma estratégia com a disciplina dela lá. Tá bem legal o texto, né? Só que aquilo, agora, como a gente quer realmente fechar a disciplina com esse conceito de avaliação, com esse projeto finalizado, a gente revisita ele, né, coloca a nossa cara em outra parte também. O que eu tentei, né, mudar ao máximo ali as duplas de trabalho para que a gente tenha aquele conceito que a gente sim tem que trabalhar com todo mundo, né? Eu acho que a gente não pode perder esse viés. Ontem a gente até falava um pouquinho sobre isso, né? Restamos poucos na pedagogia, eu e vocês, mas ok, a gente não pode perder a nossa qualidade, a gente tem que terminar o nosso curso ali de uma forma digna, né? Então, assim, é isso que eu sempre tento, assim, trazer para vocês, né? Porque a gente tem... E outra, né? A gente bateu, né? A Thaís Petri, Thaís, eu vou dar uma outra função, ela vai formatar o trabalho comigo, tá? Então, assim, a gente tem toda essa situação, né, que a gente tem que realmente entender. Vocês viram que dá trabalho fazer um trabalho coletivo, né? Mas a gente não pode deixar de fazê-lo. Para mim era muito mais fácil, uma avaliaçãozinha, formulário com 10 questões, o Iago responde, a André responde, eu corrijo, ponto, acabou. Só que assim, a gente tem que também ver que esse processo aqui, né, ele tem que existir, né? Eu tenho que fazer isso na escola, eu tenho que fazer isso com meus alunos, porque assim, eu não vejo o conhecimento como, passei um conceito, responde uma questão, acabou, parou ali. Eu não vejo, eu acho que a gente tem maturidade para ir fazendo, né, e para ir desacomodando. Claro, tem outras disciplinas, outros tipos de projeto que não deu tão certo, ok, e tá tudo bem, beleza? Não deu tão Ô, Felipe, até porque a gente aprende a dar a continuidade no trabalho dos outros, né? Que é muito difícil. Muito difícil. Iago, falou tudo. É terrível, né? O Iago até se emocionou e saiu da reunião. Caiu, coitado do guri lá. Então, assim, ó, acho que tu saiu, tu caiu, voltou, o que tu fez aí? Eu fui apertar um botão e apertei para sair. Adoro isso. Então aí vocês, eu vou só reeditar ali, vou botar o nomezinho ali, os dois que faltaram ali, e aí depois a Thaís Petri, tá? Eu vou colocar lá para formatar o trabalho comigo na quarta-feira, tá? Então, a gente tem uma parte que a gente cuida de quem cuida também, né? Quando algum colega precisa de um trabalho mais direto com a gente, é isso que eu vou fazer com a Thaís. Fala, Thaís 2. Não, é que eu pergunto porque eu dou os gritos para ela. Não, eu sei, e tu tá fazendo um trabalho muito legal, assim, com a tua colega Thaís, assim, bem bacana. A gente se ajuda, né, prof? Conforme vai dando, a gente vai puxando uma orelha da outra. Não, maravilhoso. Isso, que nem ontem eu estava olhando no nosso grupo da pedagogia ali, uma perguntou, a outra já ajudou, eu às vezes, né, não consigo ir tanto ali no grupo ali, mas quando isso acontece eu fico feliz. Eu acho que é por aí, né? É bem por aí.
E é que nem eu digo, assim, todos nós precisamos de alguém que nos puxe um pouquinho, né? A gente precisa que isso aconteça, né? Então, e não adianta a gente dizer que não precisa dos outros, precisamos, né? Mas essa turminha especial aqui, eu digo, o número de turma tinha que ser esse número aqui que eu tenho, né? Porque tu consegue trabalhar mais, tu consegue aproximar um pouquinho mais as pessoas, né? Mas é que essa disciplina, ela é um pouquinho diferente. A disciplina de terça, para quem não faz, ela é uma disciplina, assim, ela é punk rock. Ela é algo de outro mundo, assim, né? Mas eu acho que teve muito crescimento, né, Iago? Teve, né? Teve, eu acho que teve, né? Então a gente... E assim, ó, eu acho que eu não vou ter problema aqui com alguém que não participe, né? Mas se alguém não participar, por favor, me dá um toque. Tá, fulano lá não tá... Até para me buscar e ver o que está acontecendo com essa pessoinha, né? Então, a Amanda pegou, eu coloquei certinho ali, né? Tá nas considerações finais, tá? Então... Tem partes ali que eu vejo assim, por exemplo, tá? A Marielle e a Michele. O objetivo é certo, tem que mexer. Os objetivos não estão batendo. Dá para colocar mais objetivo. Tá? Dá para melhorar um pouquinho o objetivo geral também, tá? Eu vejo porque o texto está bom. Referencial teórico ali, trazer coisas boas ali para dentro. Resultados, tá? Iago, Marília, Luana e a Amanda, tá? Os resultados, eu acho que as gurias fizeram um baita trabalho ali, fizeram um quadro, adorei, mas eu acho que a gente ainda pode melhorar a exposição daqueles resultados ali, tá? Eu acho que dá para dar uma organizada naquela parte. E a Andréia, o Marco e a Aline fazer com que aquela introdução fique mais chamativa ainda, tá? Tenta fazer ela ficar... Ô, Felipe, tu quer que a gente altere o layout daquilo ali? Resultados a gente não pode alterar, né? Não pode, o layout, sabe, Iago? Eu acho uma proposta diferente trazer, eu não sei, ele tá muito recortado, sabe? Tá bom. Tá, então, são ideias, claro que são ideias aqui, né? E considerações finais ali, que a Amanda, a Cristiane, a Thaline e a Fabiane, né? Fechar mais, dar mais atenção realmente ali para aquilo que foi realizado no trabalho, trazer mais considerações mesmo, né? Considerar mais o assunto, tá? E aí vocês trabalham de uma forma bem livre ali, tá? Segunda-feira eu dou um toquezinho em vocês, terça e quarta eu quero formatar ele e largar esse artigo já em PDF para nós, tá? E aí, se tudo tiver certinho, quarta-feira a gente encerra e vocês entram em férias nessa disciplina, tá? Lembrando a todos, né, que depois a gente já volta no dia 2 de agosto, tá? Pau e pau. Tem gente que não vai ter nem... A Aline não volta, né, Aline? Que legal, né, Aline? Tu tá com esse sorrisinho, né? Escutando agora, prof, já tá dando até saudade, não dá vontade de sair. Eu vou chorar. Aline, Eu também vou. Aí vocês parem, vocês se formem e pronto, entendeu? Nada de voltar. Olha que privilégio, o Marco e a Aline. Olha, isso é bom demais. Andréia, Tô dando graças a Eu Deus. vou aproveitar os últimos momentos. ô Andréia, a Aline vai aproveitar os últimos momentos dela com nós dois. Aham. amei. Ótima amei, companhia, né? Todos. amei. Vou aproveitar ao máximo, vou sugar tudo agora. Mas depois que eu me formar, também pode chamar ali no Olha WhatsApp aí, que ele viu? responde. Olha, tá gravado. Tá gravado. Não, mas pode Tá chamar mesmo, gravado. precisando. Quando eu for para TAPES, eu vou tomar café lá. Tem até a pouso, a gente dá um jeito e a... Olha aí, Marco. E Tem a pouso, Marco. Olha aí. Isso aí, festa do pijama. Olha que eu passo uma vez por mês em TAPES. Eu vou para Dom Feliciano quase todo mês, hein? Mas é só chegar. E é bem fácil de achar. E se não acha, a gente busca, né, prof? Não, com certeza. Não. Isso aí é de menos, Tem a casa lá, minha casa tá vazia, tem que dormir no chão lá, mas tem pouso lá também. Colchonete e barraca. Acampamento, né? Mas uma coisa a gente vai ter que fazer depois, pelo menos a hora que parar um pouco essa pandemia aí, a gente vai ter que usar o quiosque ali da Uber e fazer um Eu tava encontrão falando ali. pra deixa eu ver qual das gurias. Pra uma das gurias agora, eu não lembro. Mas a gente fazer uma junção naquele quiosque lá, muito... Tem que fazer, gente, porque muita assim, festa depois da pandemia. né? Deixa eu parar de gravar aqui para me falar. Ó, a Daniela Nós voltando. fizemos com a Vivi uma vez.